Então, pessoal, esse artigo é basicamente uma revisão dos tratamentos atuais das vasculites ANCA associadas, tá? É uma revisão da Nature, que vai tentar aí trazer um pouco do panorama atual do tratamento da vasculite ANCA associada, tá? Então, só para a gente começar com uma introdução, né? Então, a vasculite ANCA associada, ela engloba três entidades consideradas pouco comuns, né, raras, que são a poliangiite microscópica, que a gente vai denominar aqui MPA, pela sigla de MPA, a granulomatose com poliangiite, a gente vai denominar pela sigla GPA, e para os homônimos antigos, né, era de Wegener, né, e a granulomatose eosinofílica com poliangiite, ou EGPA, também um antigo homônimo Churg-Strauss, tá? A vasculite, ela se caracteriza pela inflamação de pequenos vasos com uma deposição escassa de imunocomplexos, tá? A poliangiite microscópica e a granulomatose com poliangiite são vasculites que têm uma alta frequência de glomerulonefrite crescente, que é necrotizante, e também do acometimento com hemorragia alveolar, que são acometimentos resultantes do acometimento dos pequenos vasos e também estão usualmente associadas à positividade do ANCA. Tá? A granulomatose com poliangiite, ela é uma inflamação granulomatosa que afeta principalmente orelha, nariz, garganta e pulmões. Tá? Já a granulomatose eosinofílica com poliangiite, ela é caracterizada por um quadro de eosinofilia e asma. O acometimento glomerular é mais raro e apenas 30%, 30 a 40% dos pacientes têm ANCA positivo. E ele, nessa revisão, ele vai separar essa vasculite. E ele comenta que existe, né, um guideline separado para discutir só o tratamento da granulomatose eosinofílica com poliangiite. Então, aqui, basicamente, a gente vai falar dos tratamentos para poliangiite microscópica e para granulomatose com poliangiite. Tá? O PR3 ANCA, ele costuma ser mais comum na granulomatose com poliangiite e também se associa com idade mais precoce de início da doença, maior chance de flares ao longo do curso da doença e também no menor mortalidade. Já o MPO-ANCA é mais prevalente na poliangiite microscópica, se correlaciona com maior risco de envolvimento renal e também com progressão para DRC terminal e maior risco de morte. Mas ele comenta que isso nem sempre é uma verdade. Podem existir outros grupos de pacientes que mesclem um pouco ambas as características, tanto de positividade do PR3 quanto do MPO, quanto das características clínicas, né? Ele até sugere, eventualmente, em alguns estudos, uma separação diferente, mais por fenótipos e não tanto pela positividade dos dois anticorpos, né? E como é que é, assim, para a gente relembrar a patogênese? É claro que eu não vou entrar especificamente e amplamente nessa parte, porque a ideia é mais a gente avaliar o tratamento, mas só para a gente relembrar. Então, as células B autorreativas, auxiliadas por células T, vão originar os plasmócitos e os plasmócitos produtores de ANCA. Os ANCAs circulantes, eles vão se ligar a MPO e a PR3 da superfície celular, que são expressos por neutrófilos e monócitos, que na presença de citocinas pró-inflamatórias e fatores do complemento, causam a ativação dos neutrófilos, a degranulação e a liberação dos traps, né, das armadilhas extracelulares de neutrófilos, que são os NETs. Né? A subsequente inflamação oriunda desse processo vai resultar em fibrose. E a identificação dos principais agentes patogênicos, incluindo as células B e o sistema complemento, apoia o desenvolvimento das chamadas terapias-alvo, como o rituximab e o avacopan, que a gente vai falar mais à frente. E também promove a avaliação de tratamentos inovadores que podem expandir as opções terapêuticas para a vasculite ANCA associada, que é a ideia da gente discutir aqui nesse artigo. Tá? Então, como é que funciona o pilar, né, os pilares do tratamento? Então, os pacientes com a granulomatose com poliangiite e a poliangiite microscópica, eles são frequentemente agrupados juntos nos ensaios clínicos e eles recebem regimes imunossupressores semelhantes, que vão se caracterizar por uma fase de indução, que a gente chama de indução, que geralmente dura de 3 a 6 meses, seguida por uma fase chamada de manutenção. A remissão
ela é definida como a cessação da atividade da doença. Mas, se a gente for olhar ao longo dos estudos, existe uma variação do que seria essa remissão. E o que tem sido mais usado, a princípio, é a pontuação no Birmingham Vasculitic Active Score, no BVAS, comparativamente falando do início, né, à evolução do tratamento. Mas ainda existe entre os estudos uma discrepância para uma definição mais adequada do que seria essa remissão. Né? E como é que funciona a indução? Ela é o regime principal, o imunossupressor, e ela traz a combinação do corticoide com rituximab ou ciclofosfamida. Eu deixei a sigla só para facilitar e não ficar tão extenso, tá? E esse esquema, ele vai resultar na remissão em 70 a 90% dos pacientes. Tá? Os pacientes, ele pontua, né, que os pacientes sem manifestações de órgãos-alvo que fossem ameaçadoras à vida, como, por exemplo, a glomerulonefrite, a hemorragia alveolar, mononeurite ou envolvimento meníngeo, poderiam receber como alternativa a ciclofosfamida ou rituximab um miclofenolato ou methotrexate, mas esses regimes contam com altas taxas de recidiva. A plasmaférese e a imunoglobulina ficariam reservados para casos selecionados. A gente vai falar da plasmaférese mais à frente. O Avacopan, que a gente também vai falar mais à frente, foi aprovado em 2021 como um tratamento adjuvante a ciclofosfamida ou a rituximab, num regime aí com uma dose menor de corticoide, então num regime mais poupador de corticoide. E mesmo com o tratamento com a indução, em torno de 10 a 30% dos pacientes podem ser refratários ao tratamento inicial. Então, dividindo esse tratamento inicial aí em partes, né? Vamos falar um pouco do corticoide. A gente tem observado nos estudos e nos últimos anos uma tendência a uma redução progressiva na dose do corticoide utilizada. A gente sabe, né, que o corticoide em doses altas, ele tem muitos efeitos colaterais e tem pacientes que têm um perfil muito ruim para receber corticoide, que são pacientes diabéticos, pacientes mais idosos, frágeis, então a gente tem os efeitos colaterais do corticoide, então a ideia da gente utilizar regimes cada vez com doses menores de corticoide. Então, nisso, ele vai relembrar a gente de alguns trials que foram feitos, né, avaliando essa redução da dose de corticoide. Então, o primeiro que ele nos traz é o Pexivas, que avaliou um regime de redução gradual dos corticoides, resultando em uma dose cumulativa de prednisona oral 40% menor em 6 meses, comparativamente aos outros regimes, ao regime padrão, desculpa, e esse tratamento com dose menor de corticoide, ele foi não inferior ao tratamento padrão e também associou-se a menos efeitos colaterais. Ele também destaca um trial chamado LOVAS Trial, que era a prednisolona em dose reduzida, meio miligrama quilo por dia, em combinação com rituximab, e esse regime também foi não inferior à prednisona em dose alta, 1 miligrama quilo por dia. Mas ele coloca que nesse trial, a maioria dos pacientes eram japoneses e não tinham um acometimento tão importante da função renal. Então, ele questiona um pouco o valor aí dessa conclusão da dose mais reduzida de prednisona. E ele traz também o Ritazarin Trial, que era a prednisona começando em meio ou 1 miligrama quilo por dia, juntamente com o rituximab, e ele não observou nenhuma diferença nas taxas de remissão entre os dois regimes de corticoide, podendo então escolher um regime que tivesse uma dose menor. Ele traz um questionamento, né, de que todos os pacientes que foram incluídos nesses trials receberam uma dose inicial de pulso terapia com metil, PRED, de 1 a 3 gramas. Só que ele questiona o benefício disso. Depois a gente vai mostrar, uma tabela em que ele fala que, de forma geral, não tem estudos mostrando, de fato, um benefício tão robusto dessa dose inicial de corticoide, mas que, por outro lado, né, a gente tem uma doença que tem muita inflamação, muito ativa, e que a gente tende a fazer esse pulso inicial de metilpred, tá?
Aí aqui, só para a gente relembrar, eu fui tirando algumas coisas que estão no CADIGO, o último que saiu, né, para o tratamento de vasculite, dessas questões que ele vai destacando. Então, esse seria o esquema proposto no CADIGO da dose reduzida do corticoide que veio, né, do Pexivas Trial, tá? Que é o que a gente aqui comentou. Tá? E aqui falando um pouco sobre a rituximab e ciclofosfamida, né, uma ideia aí comparativa. Então, ele vai trazer para a gente alguns trials que compararam ambas as medicações, e aí, começando com o RAVE Trial, que mostrou não inferioridade do rituximab em relação à ciclofosfamida, e o rituximab foi superior para indivíduos com flare e positividade para o PR3-ANCA. Tá? Um questionamento que ele faz é a comparação entre rituximab e ciclofosfamida com taxa de filtração glomerular muito reduzida, porque os pacientes que tinham a taxa de filtração glomerular muito reduzida, geralmente foram excluídos desses trials. Então, nessa população específica, a gente fica um pouco na dúvida da efetividade do rituximab comparado a ciclofosfamida. Tá? Uma outra coisa também que ele destaca é que o esquema atual de corticoide em dose reduzida, recomendado pelo Pexivas, é menor do que o regime de corticoide oral que foi utilizado no estudo RAVE. Mas a maioria dos pacientes no estudo Pexivas recebeu o ciclofosfamida. E entre aqueles tratados com rituximab, houve uma tendência a favorecer o regime de corticoide em dose padrão, o que suscita preocupações aí de que uma dose reduzida de corticoide possa ser menos eficaz do que a dose padrão quando administrada com rituximab. Mas a gente não tem exatamente essa resposta. Lembrar que o rituximab, ele não tem efeito direto sobre as células mieloides que desencadeiam a inflamação, como os neutrófilos e os monócitos, o que poderia resultar em um controle mais lento das manifestações da doença. Uma outra alternativa que ele coloca seria a combinação de rituximab com ciclofosfamida. Então, o Rituxivas, que estudou, né, essa associação entre o rituximab, é uma dose menor de ciclofosfamida. Então, utilizar o rituximab como, entre aspas, um poupador de dose de ciclofosfamida, que você usaria uma dose menor comparada ao regime padrão. Né? No estudo do Rituxivas, ele utilizou de 2 a 3 doses de ciclofosfamida, comparando com 6 a 10 doses no esquema padrão. Então, também seria um regime possível nesse caso. E aí, só para trazer aqui, destacar, o que o CADIGO fala sobre a preferência entre um e outro, tá? Então, ele coloca a preferência pela ciclofosfamida, quando o rituximab seria difícil de você conseguir, ou quando você tem um acometimento severo da função renal, ele coloca um limite aí de uma creatinina de 4. O rituximab seria preferido em casos de crianças e adolescentes, mulheres na pré-menopausa, idosos adultos frágeis, como um poupador de corticoide, na doença recidivante, né, o com flares, e na positividade do PR3-ANCA. Tá? Tudo bem aí, gente? Posso continuar? Tudo certo. Beleza. Então, falando um pouco sobre a plasmaférese. O que é a plasmaférese? É a terapia que remove rapidamente os ANCAs circulantes e tem sido usadas naquelas manifestações que são ameaçadoras à vida, tá? Ele cita aqui para gente o MEPEX Trial, que foram pacientes com creatinina maior que 5,7 miligramas por decilitro, que receberam a plasmaférese, e esses pacientes apresentaram, em subanálises, né, menor chance de evolução para doença renal crônica terminal. No Pexivas, não houve benefício em mortalidade no grupo que recebeu a plasmaférese, mas uma análise pós-ROC, a recuperação da função renal foi melhor nesse grupo,
e também esse grupo que usou a plasmaférese teve uma redução da doença renal estádio terminal, o que um achado concomitante aí ao do MEPEX Trial. E também uma meta-análise mais recente, que incluiu 9 ensaios clínicos randomizados, dentre eles o MEPEX e o PEXIVAS, também identificou uma redução significativa no risco de doença renal crônica terminal, mas não de mortalidade, no período de 1 ano depois do acompanhamento nos pacientes que receberam plasmaférese. A plasmaférese deve, então, ser considerada em pacientes com uma creatinina maior que 3,4, que ele coloca aí desse estudo, e sempre usado em pacientes duplamente positivos para ANCA e para anticorpos antimembrana basal glomerular. Mais uma coisa que ele traz, que é uma dúvida, e isso não está bem estabelecido ainda, seria a dose de plasmaférese na vasculite ANCA associada. A gente faz até negativar o anticorpo, quantas sessões a gente faz. Então, é uma dúvida que a gente tem em relação ao uso da plasmaférese nesses pacientes. E aqui, trazendo, então, uma tabela comparativa das principais terapias para indução na vasculite ANCA associada, colocando, né, o mecanismo de ação, as doses usuais, os efeitos adversos e os principais trials que estudaram cada dose, tá? O Avacopan a gente vai deixar mais para frente, porque a gente vai falar dele numa outra sessão, mas ele está aqui como uma terapia que poderia ser usada de forma, né, uma terapia adjuvante aí na indução, principalmente baseado no Advocate Trial, mas a gente vai falar dele mais para frente, tá? Mas, basicamente, é o corticoide, o rituximab, o Avacopan, que a gente vai falar mais para frente, e a plasmaférese, que foram estudadas nos grandes estudos que a gente detalhou há pouco, tá? Aqui, né, que eu comentei anteriormente, o papel do micofenolato, do metotrexate em doenças com acometimento de não ameaçador à vida, né, que ele coloca pra gente, e a imunoglobulina com um papel, assim, bastante secundário. Em relação à manutenção, então, lembrar, né, que a doença é uma doença que pode causar recidivas, né, flares, em até 1/3 dos pacientes nos primeiros 18 meses de tratamento. E esses flares estariam associados, né, à granulomatose com poliangelite, à positividade do PR3-ANCA, o envolvimento de nariz e garganta e a história prévia de flare. Tá? Então, essa estratégia, né, da redução do corticoide é até 5 miligramas dia nos 6 primeiros meses, ou até antes, conforme as recomendações atuais, mas uma coisa que ele traz de questionamento é os efeitos da descontinuação do corticoide. Isso ele coloca que a gente não tem muito claro ainda. E tanto que quando a gente vai olhar na recomendação do Cadigo, né, ele coloca mais que 52 meses de acordo com a experiência do serviço. Então, a gente não tem muito claro ainda o efeito da descontinuação, suspensão total do corticoide. Tá? E aí, falando propriamente dos regimes de manutenção, ele vai trazer, né, esses 2 artigos, eu não sei se eu vou falar esse nome certo, mas vou tentar, o Menhitsan e o Ritazaren, que mostrou uma superioridade do rituximab em relação à azathioprina como um regime de manutenção. Né? E ele traz que os trials, né, utilizaram doses variáveis do rituximab, então, meio grama a cada 6 meses, até 1 grama a 4 meses por 2 anos, que foram as doses que foram utilizadas nesses trials. E ele comenta também que a positividade do ANCA persistente, ou o ANCA que volta a positivar, está associado a um risco maior de recidiva. Então, aqui seriam as principais terapias usadas para manutenção. E aí ele coloca, né, destaca para a gente também o mecanismo, a dose usada, a indicação, os efeitos adversos, e os estudos que trouxeram esses medicamentos. Então, os principais, de novo, né, o corticoide, o rituximab e a azathioprina. E aí, como
outras alternativas, né, o micofenolato, o metotrexate e a leflunomida. E aqui, para a gente terminar essa parte de indução e manutenção, ele traz essa tabela, que é uma tabela das principais controvérsias acerca do tratamento para vasculite ANCA. Então, a primeira pergunta que ele traz é essa: a gente deve começar com o pulso de corticoide? E aí ele coloca como prós, né, que é uma medicação que é facilmente disponível, né, que possivelmente estaria associada ao controle da inflamação e que foi usada em diversos dos trials que a gente falou até aqui, tá? Em relação aos contras, ele coloca que não tem um benefício claro nesses que foi visto nesses trials, né? Que você acaba fazendo um aumento da dose acumulada de corticoide e você tem um risco maior de infecções associadas, tá? Aí as considerações que ele faz é recomendação apenas para doença ameaçadora à vida, né, ou ameaçadora, a apresentação ameaçadora a alguns órgãos-alvo, tá? Aí a outra pergunta que ele faz é se o esquema reduzido de corticoide, que foi usado no Plexivas, deve ser usado em pacientes com envolvimento alveolar ou hemorragia alveolar, tá? E aí ele coloca como considerações que isso é atualmente recomendado e que o uso precoce do avacopan poderia ser efetivo em reduzir mais rápido essa dose do corticoide e que isso, a gente deveria ter cautela nos pacientes com o uso do rituximab, tá? A outra pergunta que ele faz é se a gente deve usar uma dose mais baixa de ciclofosfamida combinada com rituximab em pacientes que têm uma apresentação com uma taxa de filtração glomerular mais reduzida, uma creatinina mais aumentada de 3,4, tá? E aí ele coloca como considerações, né, sugestão de um benefício, incluindo esse efeito de poupador de corticoide, e que ele poderia ser usado em pacientes com doença refratária, tá? A outra pergunta, outro questionamento que ele faz é: a plasmaférese deve ser usada com o intuito de aumentar a sobrevida ou reduzir a taxa de falência renal? Então, é aquilo que a gente comentou da plasmaférese, não tem um efeito claro em mortalidade, e algumas análises que foram feitas observaram uma redução aí da evolução para doença renal estádio terminal, né? Aí ele coloca que possivelmente tem benefícios em curto prazo e para a gente considerar indivíduos que têm níveis de creatinina maior que 3,4, tá? E ele pergunta, né, se a gente deve basear o regime do rituximab em mudança, né, dos níveis de ANCA ou na contagem, né, de células B, como uma estratégia, né, de monitorização e de remissão, né? E ele coloca como considerações que uma abordagem expectante, né, deve ser aceitável em pacientes com menor risco de recidiva, né, ou com doença menos severa, ou limitada ao rim, e que é preciso ainda um tratamento mais definitivo, talvez a próxima geração de anticorpos anti-CD20, a gente vai falar um pouco mais na segunda parte. Acha que dá para a gente parar por aqui, doutora? Eu continuo mais um pouquinho. Eu acho que fica melhor a gente parar e discutir um pouco, porque na sequência ele vai falar dessa. Tudo bem que está o rituximab, que não é tão novo, né? Mas ele mais terapias-alvo. Novas, né? Tanto Isso. para célula B quanto para complemento. Exato. Né? Exatamente. A gente podia discutir aqui um pouco essa parte aí, né? Eu já apresentei a Janaína quando ela não estava, mas a Janaína é nefrologista lá agora em Fortaleza e
fez residência com a gente, doutorado com a doutora Rosa, doutora Wanda. É um prazer ela tá participando aqui com a gente, tá, Jana? Obrigada por ter aceito aí minha presença. Obrigada, gente. Então, o que eu queria chamar a atenção antes de abrir assim, um pouco mais de discussão é que esse artigo é da Nature, mas ela é voltada para reumatologistas, né? E é muito bom ver que os reumatologistas, a gente está pensando igual, né? Não tem, assim, uma disparidade de pensamento, né? Então, tudo que ele está falando aí para os reumatologistas é o que a gente faz, né? Só que eu queria chamar a atenção dessa história, ele fala da questão do ANCA, né? E que é engraçado que até a Karina colocou no grupo, que ele fala das histórias, às vezes, de ANCAs de imunofluorescências positivas, que às vezes não tem aquele significado que a gente esperava, né? Ao passo que o ELISA, o MPO e PR3, talvez a titulação, né? Seria algo mais interessante, e aí agora o HC vai parar de fazer a imunofluorescência para fazer só o ELISA, né? Então, a gente, quando for pedir agora no ambulatório, vai ter que pedir anti-MPO ou anti-PR3 ou os dois. Talvez nesse sentido aí, né, de ver se a gente consegue ter essa questão, às vezes, principalmente de recidiva, né, de acompanhamento melhor aí com o ELISA, porque o ANCA-P, o Fervenza até coloca que ele é um bom parâmetro para recidiva, mas o ANCA-C, existe dúvida, né, se ele, quando está negativo e positivo, se ele é um parâmetro para recidiva, então talvez a titulação seja interessante, sim. Só para pontuar, né? E aí, deixo aberto para vocês fazerem algum comentário, tirarem dúvidas em relação ao tratamento que foi falado aí, os diversos trials aí que a Karina resumiu para a gente, né, para lembrar. A Nathalie, que está mais up-to-date em vasculites, quer comentar alguma coisa? Oi, Janaína, prazer, bem-vinda. Nossa, bem denso, e eu achei pela primeira vez que a gente está falando a mesma língua, né? Porque às vezes a gente tem, eu não sei se vocês passam pela mesma situação, mas às vezes a gente tem bastante divergência, né? Eu não sei se eles olham, talvez os pacientes que chegam para a gente, chegam normalmente mais graves, com uma função renal mais prejudicada, e às vezes a gente não tem a mesma conduta, acredito eu. Então, acho que agora a gente está começando a falar a mesma linguagem, né? Não sei, a percepção que eu tive desse artigo. Eu também fiquei com essa ideia. Diga lá. Eu tenho uma dúvida de vida prática, assim. A liberação do rituximab nesses casos da manutenção para paciente com vasculite. Tipo, os convênios têm liberado, é fácil de conseguir, porque a gente acaba ficando mais no HC e a gente sabe que tem a dificuldade do Ritux, né? Mas assim, não sei se você tem essa experiência dos convênios, se isso, ou outros colegas, né? Se é tranquilo de conseguir, pensando no esquema de manutenção. Parece que se está na bula, ele libera. Então, o Ritux, com certeza, está na bula. Fala, Nath, você tem mais experiência em convênio, fala aí. Então, ultimamente está sendo bem mais fácil. Inclusive, a gente está conseguindo pedir, por exemplo, o paciente, em teoria, né, para a gente pedir via VLME, né, para conseguir no Maria Zélia, se for um caso de recidiva, a gente consegue fácil, bem tranquilo mesmo, tá conseguindo tanto pelo SUS quanto pelo convênio. Agora, se não for recidiva, conseguir via SUS é um pouco mais difícil, mas via convênio a gente consegue. E tá conseguindo, assim, a maioria dos convênios estão liberando e estão liberando em 15 dias, então tá bem tranquilo, assim. Então, quando é anti-PR3 e a gente coloca um pouco mais de artigo e coloca que realmente muda, que tem uma superioridade em relação à asa, a gente está conseguindo sim. Inclusive, também na indução, em alguns casos específicos, também tá sendo bem mais fácil do que era no passado. Ah, legal. É isso aí. Não sabia que conseguia com ele. Eu acho que aquilo que está na bula, o convênio não se nega, não.
Agora, se não está na bula, uma outra doença, aí X, aí acho que o convênio não vai liberar, não. Bom, quer falar alguma coisa? Hoje não. Essa tá econômica. Hoje. Vou Doutora, eu abrir ia aqui. só comentar. Nossa, deixei a Sabrina sem palavras hoje. Doutora, Oi. só porque teve aquela reunião da Mayo Clínico que teve no ano passado, lá no Rio, e aí foi até uma situação meio chata, assim, que o Fervenza começou a esbravejar lá que só tinha ficado a plasmaférese no guideline, no CADIGO, porque os europeus não tinham acesso fácil ao Avacopan, que os estudos que eles colocaram nessa meta-análise eram estudos de outra época, que não... E assim, ele parecia tão convencido de que a plasmaférese não tinha sentido, assim, não tinha significado no tratamento. Eu queria saber como é que a senhora enxerga aí o papel da plasmaférese. É que, assim, eu faço duas críticas ao Pexivas e ao Mepex, né? Primeiro, o Pexivas, ele, apesar de usar um clearance menor que 50, mas, assim, tinha 40, 30, então, em tese, não é uma doença tão grave quanto a indicação que seria paciente com uma creatina mais alta ou em diálise, né? Então, aí, com isso, de começo, o que dá para perceber que numa doença que não é tão grave, tanto faz você dar o plasmaférese óbvio, com mais efeitos colaterais da plasmaférese. Então, o desenho do Pexivas, ele pecou nesse sentido, de usar não paciente tão grave. Agora, essa coisa que faz análise pós-ROC, aí mostra melhora de sobrevida, mas não de mortalidade. Então, tem que ter cuidado, às vezes, com análise pós-ROC, assim, do ponto de vista estatístico, diminui muito o N e tal. Então, tem erros do desenho. E o MEPEX, que pegou pacientes graves, que, pelo menos no primeiro ano, melhorou a sobrevida renal, mas teve muita mortalidade depois, não fez biópsia para saber se esse 5 de creatinina era alguma coisa aguda ou já era tudo crônico. Então, os dois estudos têm problemas. Então, nesse lado, eu concordo com o Fervenza. Você teria que escrever no CADIGO que temos dúvidas, né? Nisso eu concordo com ele. Eu não concordo do jeito com que ele fala, mas eu concordo com ele. Então, assim, na prática, o que a gente faz aqui? Hemorragia alveolar a gente acaba indicando, e a gente está tendendo a fazer biópsia, se tiver doença, tipo, o paciente está em diálise, se tiver doença ativa, então, rim viável, sim. Aí a gente só tem o cuidado que pós-biópsia, a plasmaférese tem que ser com plasma, devolver com plasma, porque, no geral, você devolve 2/3 de albumina e 1/3 de plasma, mas quando faz a biópsia, tem que devolver ao contrário, 2/3 de plasma, porque senão sangra E da com a biópsia. hemorragia alveolar também, né? Com a hemorragia alveolar também, né? Isso, a hemorragia alveolar também, você tem que dar plasma, então tem que ter só esse cuidado. Mas é opinião, tudo opinião, porque realmente eu concordo que os dois para a plasmaférese eles foram mal desenhados, né? Sei, acho que é isso, Jana. Você concorda? Não, concordo, sim. Mas Eu às não sei, vezes, assim, doutora. não indo bem, Desculpa. a gente acaba indo para plasmaférese, assim, como se fosse, assim, na falta do que fazer, né? Digamos assim. Mas ter a biópsia vai, com certeza, ancorar, né? Assim, amparar a medida, a conduta. Eu acho que tem que, nesse caso que vai indicar plasmaférese, eu acho que tem que fazer a biópsia, tomando esse cuidado, né, do sangramento, para poder decidir se continua ou não. Você pode até começar uma primeira sessão, faz a biópsia, e aí vê. Agora, se o rim for crônico, aí realmente não tem sentido, né? Aí Nath, você queria falar alguma coisa? Eu vou ler aqui a da Mari e depois já falo. Não, doutora, é isso. Eu acho que não tem nenhum estudo que ele foi bem desenhado para realmente ter um nível de evidência adequado, porque, assim, o MEPEX ainda acho que está um pouquinho melhor, talvez, e ele mostra que não teve aumento de sobrevida, mas teve aumento de sobrevida renal, né? Então, eu acho que talvez, eu pelo menos, a experiência que eu converso com chefes meus, antigos e de outras instituições, acaba que é isso. Se a gente acabou de pegar um quadro agudo, fez o diagnóstico, não tem cronicidade, tem acometimento pulmonar,
Eu acho que, em geral, a maioria acaba fazendo uma plasmaférese, né? Nesse contexto de ser agudo e você acabar de descobrir o quadro. Eu acho que, não sei, é o que eu tenho feito ultimamente, assim, não sei se está certo, mas é o que tem de evidência, no meu ponto de vista. Não, acho que é isso mesmo, né? Você está coberta de razão, né? Lembrar que da máquina Prisma, você consegue fazer plasmaferese com filtro específico, né? Seria interessante porque você até conseguiria coagular, né, com citrato, essas coisas, só regionalmente, né? E aí também isso ajudaria a minimizar o sangramento para você poder fazer biópsia renal, né? O pessoal até não estou fazendo propaganda da Prisma, não, tá? Mas o pessoal da Prisma, eles até dão treinamento para o filtro da plasmaferese, né? Para treinar. Eu entendi que o custo fica por conta da albumina. Assim, não vejo que é uma coisa muito discrepante, né? Então, às vezes é interessante para quem tem um serviço e tal, de agudos, e queira tentar fazer, acho que esse contato com o pessoal da Prisma para colocar o filtro de plasmaferese é bem interessante, né? É como se fosse uma hemofiltração com reposição com albumina. Isso E usa bastante plasma também. usa bastante. Então, tem que ter o banco de sangue tem que te dar muito plasma. E a bolsinha de plasma é pequena, né? Então, é bastante trabalhoso. Aí. Mais algum comentário? Doutor? Quero da Mari. Da Mari eu respondi, como é que faz para Rafael aqui no HC. A doutora Letícia não pôde comparecer porque ela está na República Dominicana. Mas aí, então, cara, você na próxima quinta, você fala desses, em tese, novos apoios, né? Das novas terapias. Beleza, então. Então, aí, Joana, a gente vai te colocar, tá? Para você receber o link, tá? Direto no teu e-mail, beleza? Joia, doutora, valeu. Então, valeu você a participação. Então tá, pessoal, bom final de semana, até a próxima quinta, tá? Tchau, gente. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.